Hoje eu quero falar com vocês sobre o dia de Pentecostes. O que aconteceu no dia de Pentecostes e o que representa o dia de Pentecostes. Naquele dia de Pentecostes aconteceu algo extraordinário. Os discípulos estavam reunidos em concordância e em oração. E de repente do céu veio um som como de um vento impetuoso, e o Espírito Santo encheu aquela casa e encheu também cada um deles. E todos ali foram cheios do Espírito Santo. Então, primeira coisa que você observa aqui é que primeiro o Espírito Santo encheu aquela casa, aquele ambiente, e aquele ambiente entrou em cada discípulo. Então, você observa que o ambiente influencia muito. E Deus também, Ele está enchendo esse lugar aqui hoje com a presença dEle. E Ele vai entrar na sua vida. Você vai receber o Espírito Santo aqui hoje. E a pergunta que eu faço a você: você já está cheio do Espírito Santo? Porque Deus, Ele já cumpriu a parte dEle. Deus já derramou o Espírito Santo. E agora, para que o Espírito Santo enche você, entre na sua vida, é preciso você se derramar para Ele. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, é preciso uma coisa: você se esvaziar de si mesmo. E do que nós precisamos nos esvaziar? Primeira coisa que a pessoa precisa se esvaziar é do pecado escondido. O Espírito Santo não pode habitar aonde habita o pecado. E você tem que se esvaziar do pecado. Você tem que eliminar o pecado da sua vida, das suas ações, tudo que não agrada a Deus. Você tem que passar a viver uma vida justa. Você tem que se consertar com Deus. Então, se esvaziar de todo o pecado. Se você tem alguma dúvida, ore a Deus. Meu Deus, se eu faço alguma coisa que não te agrada, me mostra. E assim que o Senhor me mostrar, eu vou deixar. A pior coisa que pode acontecer com um cristão é ele começar a andar com a consciência pesada, maculada. Então, se a tua consciência te acusa de alguma coisa, se esvazia disso, elimina da sua vida. Não ande com a consciência pesada. Amém? Segunda coisa que a pessoa precisa se esvaziar, do orgulho. Às vezes o orgulho não deixa a pessoa mudar, não deixa ela largar o pecado. Às vezes a pessoa diz assim: olha, eu nasci assim e vou morrer. Isso é orgulho. Todos nós precisamos mudar, a cada dia. Todos nós temos que estar abertos para a mudança, deixar o Espírito Santo entrar em nós e mudar. Muitas vezes nós temos um pensamento e esse pensamento ele pode mudar. Às vezes você pensava de um jeito e agora você pensa de outro. E isso é normal. E nós não podemos ter esse orgulho. Não vou mudar, não aceito. Nós temos que nos esvaziar de todo orgulho. Às vezes a pessoa não quer perdoar, ela não perdoa por causa do orgulho. Não vou perdoar. Não admito que essa pessoa me fez. E não adianta. O orgulho não vai te levar a nada. É melhor você perdoar. É melhor você perdoar.
Você precisa entender que o perdão, pessoal, é uma prática diária. Dentro de casa, na família, a gente tem que estar sempre perdoando. Você tem que perdoar. No trabalho, você tem que perdoar. As pessoas, elas vão te ferir. E você não pode ficar guardando mágoa no seu coração. Você sabe um lugar aonde as pessoas ficam magoadas? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Olha, você encontra ex-pastor, ex-obreiro, ex-membro, que saíram da igreja, não querem mais saber da igreja nem de Jesus. Que estão o quê? Magoadas. Mesmo dentro da igreja, às vezes uma palavra que eu prego aqui, eu estou tentando ajudar, mas às vezes essa palavra está te magoando. E você tem que aprender o quê? Perdoar. Às vezes você pensa assim, o pastor está falando comigo. Não, eu estou pregando a palavra. E você tem que aprender o quê? A perdoar. Às vezes um obreiro, você tem que perdoar. Dentro da igreja nós temos que perdoar. A gente é ferido pelas pessoas mais próximas da gente. Às vezes uma pessoa que você ama, considera, fala uma palavra que te machuca. E você tem que aprender a perdoar. A perdoar. O diabo ele usa a injustiça para criar mágoa no coração das pessoas. E nós temos que estar sempre prontos a perdoar. Então nós temos que nos esvaziar desse orgulho. Desse orgulho. O orgulho que impede a gente de perdoar. Nós temos que nos esvaziar da idolatria. Você sabe o que é idolatria? Quando nós falamos idolatria, a pessoa pensa assim, é a pessoa que adora imagens, essa pessoa é idólatra. Mas não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Vou te dar um exemplo. A pessoa casou e ela chega para o marido e diz assim, eu casei com você para você mudar a minha vida. E ela começa a cobrar o marido. Isso é idolatria. Porque ela está colocando o marido no lugar de Deus. Coitado do marido. Qual homem tem poder de mudar a vida de uma mulher? Então, isso é idolatria. A pessoa cobra da outra, você tem que me fazer feliz. Eu casei com você para você me fazer feliz. Então, isso é uma idolatria. Às vezes a pessoa tem filho e ela diz assim, ó, esse filho vai resolver os problemas do meu casamento. Esse filho vai me unir mais com o meu marido, vai resolver o meu problema. E aí o filho nasce, o problema no casamento aumenta. E a pessoa começa a rejeitar o filho. Eu achei que esse filho ia resolver meu problema. E a pessoa, ela nem percebe, isso é inconsciente, ela começa a colocar uma cobrança em cima de um bebê. Que aquele bebê ia mudar a vida dela. Então, você tem que tomar cuidado. Se você não está sendo uma pessoa idólatra, você colocando alguém no lugar de Deus. Às vezes a pessoa, ela coloca o dinheiro no lugar de Deus. Se eu tivesse dinheiro, a minha vida mudava. Eu estou esperando receber um dinheiro e quando eu receber esse dinheiro, a minha vida vai o quê? Mudar. E às vezes aquele dinheiro não vai mudar.
Às vezes a pessoa está idolatrando um político, ela fala assim, olha, se esse político ganhar, Por que as pessoas ficam ganhar, brigando minha por vida causa vai o de quê? política? Mudar. Isso é idolatria. Tudo que você coloca a sua esperança é idolatria. Pessoal, somente Deus pode nos salvar, nos fazer feliz e mudar nossa vida. Vocês entenderam? Esse vazio, ele é preenchido por Deus. É preenchido por Deus. A nossa esperança é Deus. Não coloque a sua esperança em alguém. Não espere de alguém que alguém. Tem pessoa, vou te dar mais um exemplo de idolatria. A pessoa que fala mal do patrão. Ela diz assim, ó, minha vida está assim, mas a culpa é do meu patrão. Ele tem poder para mudar a minha vida. O meu patrão tem poder, se ele me desse um aumento, ele mudava a minha vida. Não coloque a sua esperança em ninguém. Não coloque a sua esperança, não coloque ninguém no lugar de Deus. O único que pode mudar a sua vida é quem? Se apega com Deus. Se apega com Deus. Não existe ninguém capaz de mudar a sua vida. Deus pode. Deus pode usar alguém. Sim ou não? Mas é de Deus que vai vir a mudança da sua vida, a sua felicidade. Vocês entenderam? Você tem que se libertar, se esvaziar das suas vontades, achismos. Nós temos que tomar cuidado com os achismos, nossas vontades. Nem tudo aquilo que você acha é uma verdade absoluta. Cuidado. Às vezes você olha para alguém e fala, eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Eu acho que aquela pessoa está falando de mim. E é só o que você acha, não é uma verdade. E às vezes você sofre por causa de coisas que você acha. Às vezes você está sofrendo por uma coisa que você achava, mas é só da sua cabeça. Ah, eu achava que você não gostava de mim. Então, cuidado com o que você acha. Amém? O Senhor Jesus, Ele se esvaziou por nós, por mim e por você. Ele se esvaziou de toda a sua vontade para fazer a vontade de Deus e ir para a cruz. E nós temos que fazer essa troca hoje. A gente tem que se esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo nos encha. Isso é o Pentecostes. Amém? Agora preste atenção no que eu vou falar. O que representa o Pentecostes? A Bíblia diz em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele não é dado para uma pessoa, ele não desce para a pessoa sentir arrepios, emoção. O Espírito Santo, ele desce com duas funções. Primeiro, quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, e ele vai entrar na sua vida aqui hoje, diga amém. Primeira coisa é transformar o seu interior, transformar sua alma. Você tem que permitir que o Espírito Santo governe a sua alma. Entenda uma coisa, o Espírito de Deus, ele governa. Ele não vem na sua vida para se sujeitar a você. Ele vem quando você permite que ele governe suas vontades, que ele governe a sua vida. Ele te transforma. E a segunda coisa, o Espírito Santo, ele só vem sobre a vida de uma pessoa para ela ganhar almas.
ela falar de Jesus, do reino de Deus. Aquele dia de Pentecostes em Jerusalém, haviam 120 discípulos. Eles estavam buscando, aguardando a promessa do batismo com o Espírito Santo. Eles estavam ali pedindo a Deus o Espírito Santo, sabe para quê? Para sair dali e pregar o Evangelho no mundo inteiro. Pedro saiu dali e pregou em praça pública, e naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Eles começaram a pregar com intrepidez. O Espírito Santo é dado para você que quer falar de Jesus, ganhar almas, você quer trazer pessoas para a igreja, você quer ajudar o sofrido, levantar o caído, salvar o perdido. Deus, ele salva a gente, pessoal, não é simplesmente para salvar a nossa alma. Ele salva a gente e também nos dá uma missão, salvar outras pessoas. Quantas pessoas você já salvou? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Quantas pessoas você já evangelizou? O Espírito Santo, ele quer descer sobre você aqui hoje e você sair daqui e ser um ganhador de almas. Você falar de Jesus, você trazer pessoas para a igreja, trazer o doente, trazer o endemoniado, trazer aquela pessoa que está com problema, está caída. Você conhece alguém que está caído, você vai levantar essa pessoa. O Espírito Santo está em você para levantar essa pessoa, trazer ela de volta. Amém, pessoal? Imagine vocês, se cada um aqui, olha, de nós, se transformar num ganhador de almas, essa igreja não vai caber de gente. Essa reunião não vai caber de gente. Então, hoje é dia de Pentecostes. E o Pentecostes é o dia de você se entregar para Deus, para se tornar um ganhador de almas. Você falar para Jesus, a partir de hoje eu faço um pacto, um voto, de levar a tua mensagem ao que sofre, ao que está aflito. Deus vai colocar no seu caminho pessoas essa semana. Deus vai colocar pessoas chorando. Deus vai colocar pessoas doentes. Deus vai colocar pessoas endemoniadas. Deus vai colocar pessoas caídas no seu caminho essa semana. E eu quero que você lembre dessa palavra. E na hora, coloque dentro de você, eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou levá-la para a igreja. Eu vou salvar essa alma. A partir de hoje eu sou um instrumento do Espírito Santo. Eu passei pelo Pentecostes. Então o Pentecoste não é só o dia do derramamento do Espírito Santo. É o dia de você sair e levar a mensagem do Evangelho. Você se tornar uma testemunha de Jesus aonde você for. Amém? Porque quem é salvo, quer salvar. Nós não fomos chamados apenas para ser salvos. Nós fomos chamados também para salvar. Quem é cheio do Espírito Santo, ouve o clamor daqueles que estão gemendo, pedindo socorro. A Bíblia diz no Salmo 102, o Senhor olhou do alto do seu santuário para ouvir o gemido dos presos e libertar os sentenciados à morte. Tem pessoas que estão ao seu redor, que elas estão sentenciadas à morte. E você vai resgatar e salvar essa alma, essa pessoa. É para isso que você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer descer, entrar na sua vida e quer usar você. Seja uma fonte a jorrar. Não deixe essa fonte nunca secar. Você não foi chamado apenas para ser salvo, mas para salvar outras pessoas.
Vamos salvar outras pessoas. Eu peço que vocês me ajudem. Eu entreguei a minha vida para salvar outras pessoas. E se você vier aqui nas minhas reuniões, todo dia eu vou falar de salvação. Porque a coisa mais importante que nós temos é a nossa alma. Eu vou abençoar a sua vida, eu vou determinar a sua cura, a sua libertação, eu vou profetizar prosperidade na sua vida, mas eu vou falar muito sobre a salvação da sua alma. E eu quero que vocês me ajudem a ganhar almas. A ganhar almas. Se existe alguma coisa no seu coração impedindo de trazer almas para a igreja, se liberte disso. Se liberte. Aqui é um lugar de salvação. A igreja é a porta do céu. É aqui que nós vamos levar essas pessoas até o céu. Amém, pessoal? Então, hoje, domingo de Pentecostes, eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo e que você se torne um ganhador de almas a partir de hoje. Que você venha trazer muitas pessoas com você. Graças a Deus, fiquem de pé.